Hora de conversar com o Luiz Carlos Mendonça de Barros, e o assunto não poderia ser outro, inclusive até adiantamos a participação do Mendonça para falar sobre o Plano Pró Brasil, que vai na contramão de tudo aquilo que a equipe econômica, especialmente Paulo Guedes, sempre defenderam. O Paulo Guedes deve estar chorando no banho agora. Mendonça, bom dia para você. Que tal o Plano Pró Brasil? Bom dia. É uma surpresa, né? E com toda surpresa a gente precisa entendê-la com calma, paciência. E evidente que é uma decisão, o anúncio de uma decisão completamente extemporânea. Nós estamos ainda aqui no Brasil cuidando da transição da quarentena quase que total para um período de abertura progressiva, né, da circulação das pessoas e, portanto, da atividade econômica. Para você ter uma ideia, mais gente, não sou eu só, eu trabalho muito olhando a China, né? Por quê? Porque a China é o país que teve primeiro o pico da doença, é o primeiro que está saindo da recessão muito forte. Nós já temos, por exemplo, os dados parciais ainda de abril na construção civil, que é uma atividade importante na China, e também é uma boa amostra, né, de juntar gente, né, porque uma obra é um bando de gente, ainda mais na China, trabalhando um do lado do outro, né? Então, esses dados parciais que nós já temos, eu pelo menos tenho 2 relatórios sobre isso, mostram uma recuperação bastante forte, né? A China, a construção civil chinesa, nessa passagem de abril para maio, vai voltar a 80% do que era, né? Então, essa é uma informação importante que a gente tem que estar atento. Quer dizer o seguinte: passado a fase pior da quarentena, da doença, do vírus, né, você tem uma retomada da atividade econômica e relativamente forte, né? Além disso, esse relatório da China, ele é muito cauteloso, porque ele diz que precisamos de 2 ou 3 meses para ver que essa recuperação da mobilidade, essa recuperação da atividade econômica não vai dar a tal segunda onda que todo mundo tem medo. Isso é, aumentado o contato entre as pessoas, né, você pode ter uma doença voltando. Mas, de qualquer maneira, eles estão já nessa fase. Nós estamos na fase primeira, né? Hoje mesmo tem manchete de jornais aí, a Fiocruz dizendo que nós estamos pior que a Europa ainda em termos de propagação do número de mortes, né? Então, sair agora, no momento em que o que está se discutindo ainda com muito cuidado é uma saída parcial e parcelada da quarentena, vim agora com um grande plano, inclusive com um nome absurdamente contrário a tudo, né? O Plano Marshall é uma outra história. O Plano Marshall foi uma ação dos Estados Unidos na Europa para fazer com que a saída da guerra, que na Europa foi uma saída, destruíram tudo, acelerasse essa melhora. E lembrar só que os Estados Unidos saíram da Segunda Guerra Mundial absolutamente intocável, né? Não houve uma bomba que explodiu nos Estados Unidos.
Então tem nada a ver uma situação com a outra, né? Parece que a imprensa já caiu de pau em cima desse plano Marshall aí e já mudaram o nome do plano. Mas seja ele Marshall ou não Marshall, quando você coloca no contexto da recuperação pós-crise, não faz o menor sentido. Essa é a primeira observação. Só tem uma possibilidade, que é essa fase da saída da quarentena é muito centrada nos governadores, né? E o nosso presidente ficou completamente à parte. Hoje também tem aí um teste da quiorentina, lá, como é que chama o remédio? Cloroquina? Hidroxicloroquina? Que tem aí um teste junto a militares mais velhos nos Estados Unidos que diz que não tem efeito nenhum significativo. Então, você possa entender o seguinte: olha, eu quero virar de novo um protagonista, né? E como é que eu faço isso? Invento, né, atemporalmente. Não que vai se precisar um pouco lá na frente, e a própria China está mostrando isso. Vai, durante um certo tempo, depois que a economia começar a ganhar tração de novo, né, você vai precisar de um programa econômico para acelerar essa, mas não nesse momento. Mendonça... E o que é pior, aquilo que você falou, é via gasto público. Não é nem via gasto público, pelo menos os números que eu estou vendo aqui, são 300 bilhões de reais, que é pouco dinheiro para um programa nacional, dos quais 50 é do Tesouro, e os outros 250 vêm de investimentos em infraestrutura. Mas peraí, e de onde é que vem esse dinheiro? Então é uma coisa extemporânea, não é ainda a hora de se discutir isso. Por isso é que, sabe o que vai acontecer com esse grupo? Nada, zero. Vai ter muita enrolação e muita pompa, vamos dizer assim, mas na prática não tem consistência, ele não quer dizer nada. Só quer dizer o seguinte: olha, o que é verdade, mais à frente a economia, mesmo se recuperando, nós já discutimos isso aqui, por volta de 2020, fim de 2020, começo de 2021, um programa de aceleração desse crescimento, evidentemente que vai ser necessário, certo? Mas não é uma questão para discutir agora, porque nós nem sabemos se nós vamos chegar lá, né? E segundo, absolutamente insonso, não quer dizer nada isso, né? E tem um programa adicional, esse sim, muito grave no curto prazo, que desmoraliza a equipe econômica do Paulo Guedes, né? Tanto que você vê, tem um dos nomes importantes do Ministério do Paulo Guedes, que é um nome complicado, Xinhunha, mas é uma pessoa importante. Ele já diz que o plano Marshall será reduzir o déficit público. Cutucaram, né, a onça com vara curta, esse pessoal já respondeu criando um conflito. O anúncio do programa, né, pelo menos pelo que a gente conhece, e a resposta desse rapaz, desse senhor lá do Ministério da Economia, traz à tona aquilo que a imprensa agora vai explorar, essa contradição brutal, né, entre um plano absolutamente fora de hora, né, controlado por um general e outros ministros. Desculpa a expressão, vai dar merda. Não tem como dar certo um negócio desse, né? Eu me lembro da última vez que um general se meteu na economia, foi o general Geisel, que era presidente em 1974, 75, né? Foi o início da hiperinflação brasileira e de toda a crise que nós vivemos por décadas. Não é para a boca dele. E eu já trabalhei em governo
Você faz um grupo de 10 pessoas que não tem a menor conhecimento técnico e nem a menor vivência da economia para tratar de uma questão dessa, vai ser um festival de asneira. Tá? Então, eu só entendo isso como um marketing, né, do presidente da República para tentar chamar para ele, né, um protagonismo de crescimento para frente. Tá? Mendonça, é a Sheila aqui falando, bom dia. Ontem mesmo teve uma entrevista, antes do anúncio do Plano Pro Brasil, teve uma entrevista do secretário de Desestatização e Mercado, Salim Matar, e ele falou, olha, a dívida pública brasileira vai chegar aos 90% do PIB nesse ano. O plano de enfrentamento já tem um impacto fiscal de mais de 300 bilhões de reais e ele reforçou que apostar no investimento público não seria mesmo a melhor saída para essa crise. Secretário do Ministério da Economia disse, o governo não tem mais dinheiro, tem de usar dinheiro privado. E aí eu te pergunto, tem saída? Tem esse dinheiro privado? Olha, o Brasil, nas últimas décadas, crescimento econômico está sempre associado ao investimento estrangeiro. Por uma razão técnica. O Brasil é um país que não poupa. Certo? Quer dizer, a poupança das empresas, das pessoas não existe, porque o consumidor brasileiro, o cidadão brasileiro despoupa, ele é endividado. E o governo também é endividado, sempre que precisou de recursos pesados para retomar um ciclo de crescimento, esses recursos sempre vieram de fora, pela conta corrente. Né? Quer dizer, nós tivemos agora duas mudanças importantes do ponto de vista técnico. Primeiro, esse déficit que você está falando, o déficit é até maior. Já se fala num déficit de 800 bilhões de reais, certo? Do governo nesse ano, e esse déficit, claro, ele replica em 2021. A previsão é que a gente só possa voltar a ter um certo equilíbrio nas contas fiscais em 2023 e 2024, certo? Então, como é que eu vou aumentar? Esse desequilíbrio vem porque agora teve que fazer isso, é absolutamente correto. Mas se eu quiser trazer de volta o dinheiro, a poupança externa, que estará disponível a partir do ano que vem, quando acalmar esse pânico financeiro, por quê? Porque os outros países também estão na draga. Agora, saiu hoje, naquele meu chart que saiu o indicador industrial da Europa já para o mês de abril. É um desastre. É 30. Certo? De 100, eles têm 30. Né? Então, quer dizer, os Estados Unidos vai ser uma coisa. Hoje é o dia do famoso desemprego nos Estados Unidos. Aí às 9h30 nós vamos ter esse número. Vem outro número muito ruim. Então, o mundo vai sair dessa crise o ano que vem sem numa recessão muito forte. E o dinheiro de investimento vai procurar se alocar em países com alguma capacidade de crescimento de curto prazo. O Brasil, se passar por essa crise e não criar mais problema com déficit, ou o governo fazer um programa, vai ter que ser feito isso. O Plano Marshall, para usar o nome dos generais, vai ser consolidar as contas do governo e trabalhar com dinheiro privado, basicamente com dinheiro privado de fora. Certo? Agora, se você dá uma demonstração para o investidor de fora que nós vamos continuar mais 4 anos, ou pelo menos mais 2 anos até a eleição, com déficit desse tamanho, a dívida chegando, a dívida pode chegar até 100%, não é nem 90%. Certo? Aí é que nós vamos ter crescimento. Então é um desastre. Certo? Eu faço sempre essa
qualificação. Eu acho que é um desastre que não vai acontecer. Ele está aí para poder criar um marketing em torno do presidente, despersonalizar o Paulo Guedes, porque o Paulo Guedes também tem culpa em cartório. É esse Matar aí, que é o secretário que você citou da privatização, ano passado ele disse que ia privatizar $1 trilhão. Não privatizou nem um prego, nada. Né? E o Paulo Guedes também criou uma mística de um choque liberal, que foi pro saco, coitado. Não é só culpa dele, é a questão da doença, mas ele também está desmoralizado. Então é um desastre, do ponto de vista político, do ponto de vista de credibilidade e principalmente do ponto de vista de alguma eficiência que não vai ter, porque eles não vão conseguir fazer isso, só isso. Quer dizer, quando tudo isso passar, o investidor vai estar buscando um porto seguro e o Brasil é o Triângulo das Bermudas não atualmente. Não se qualifica como, né? E aí a gente tem ministro que fica atacando a China gratuitamente no Twitter, uma política externa antiglobalista, anti-Europa, é complicado. E você vê, só mais uma observação. Uma coisa muito boa que está acontecendo, eu sei que eu vou levar a pau de vocês aí todos. Vamos ver. Mas já tô insulado pelo que eu levei Mendonça comunista, gente. Daqui a pouco vai chegar essa mensagem. Essa desvalorização do dólar, né, do ponto de vista de potencial de recuperação da economia, é extraordinário. Porque é a primeira vez, e olha, eu posso falar isso, né? É a primeira vez da minha vida, que não é curta, em que você tem uma desvalorização desse tamanho. Vamos ser modesto, saiu de 4 para 5,50. É 40% de desvalorização cambial. Foi isso que aconteceu. Sem inflação. Porque no passado, sempre que você tinha, nós tivemos várias vezes 30% de valorização cambial, no dia seguinte a inflação pulava 15%. Então você ganhava 30% de um lado e perdia 15% do outro. Dessa vez, nós ganhamos 45% e não perdemos nada, porque a inflação brasileira vai praticamente a zero. Então isso tem um impacto positivo sobre o crescimento futuro extraordinário. É evidente que isso não é enxergado por esse bando de milico que agora está mandando no país. Ué, então a Paris pode esperar. Não estão fazendo live de tudo agora? Vamos conhecer a Disney hoje via live. Hoje vai ter uma live de Praga. Aí pronto, conhecemos Praga. Você está brincando, mas é isso mesmo. É isso aí. E partiu o Cachoeiro do Itapemirim. Mendonça, um abraço, obrigado pela participação extra aqui mais cedo. Até a próxima.